Aprovada pelo Congresso e sancionada com vetos pelo presidente Lula, a lei da saidinha obriga que todo preso passe por exame criminológico para ir a um regime mais brando de cumprimento de pena, como sair do fechado para o semiaberto, por exemplo. Porém, segundo o G1, alguns juízes de São Paulo têm dispensado detentos de passar por esse exame para progredirem de regime. Alguns magistrados entendem que a exigência é contrária à Constituição, ou seja, inconstitucional. Desde quando a lei entrou em vigor, foram publicadas ao menos 3 decisões em que os juízes dispensaram o exame. Em 2 delas, os magistrados dispensaram o teste para que os presos fossem do regime fechado para o semiaberto, o que os permite sair durante determinados períodos do dia para trabalhar. Por exemplo, quero começar esse assunto com você, Emerson Tawil, advogado, criminalista também. Como é que você tem visto essas decisões judiciais que estão dispensando aquilo que a lei passou a exigir? Pois bem, boa tarde, Nelson Kobayashi, nossa mesa, toda a audiência também. Pois bem, o Judiciário tem criado esse protagonismo exacerbado, do nosso ponto de vista, e tem feito decisões muito contrárias ao que rege a lei e muitas das normas aplicáveis no país. Na verdade, para o preso conseguir essa saidinha, chamada saidinha, precisa de 2 requisitos. Entre eles, o objetivo, que é o quê? O lapso temporal de sua pena. Cada crime terá a sua individualização da parte do lapso temporal e também a subjetividade, que é o quê? É a convivência social, é como ele se porta dentro do sistema prisional. Dentro desses 2 requisitos, ele pode ou não conseguir o benefício da saidinha. Em verdade, a gente também não pode esquecer que hoje nós temos cerca de 118 mil presos na condição do semiaberto. É óbvio que muitos deles não fazem jus a esse benefício, mas isso assusta, porque existe uma guerra entre o legislativo, o judiciário e também a parcimônia por parte do executivo para esse tema tão polêmico, tão preocupante, porque muitos não sabem, dessa saidinha, cerca de 5% não retornam ao sistema prisional. Nós temos cerca de 310 mil presos foragidos e estão no convívio entre nós, né, os pagadores de tributos, e ninguém coloca um freio nisso. Muitos falam, inclusive, da COP, do policial militar, que é importante, reduz o... COP é a câmera, isso, câmera na farda. Câmera operacional, né, portátil. E por qual razão, então, não se coloca as câmeras corporais nos presos do semiaberto quando vão sair, seja para estudar, ou seja mesmo para saidinha, Isso seria importante. Então, muita gente acha, talvez, despencasse o índice de criminalidade, porque muitos deles que saem às ruas voltam a cometer delitos, dentre eles muito mais graves, aos quais os levaram à prisão. É um benefício que a lei colocou, o legislativo tirou, o judiciário entende que não deve ser respeitado. Esse problema, Nelson, é parecido com aquele em que o sujeito chega em sua casa e acaba surpreendendo a sua esposa o traindo no sofá. E ele, para resolver o problema, ele joga o sofá fora. E tudo isso está resolvido. Vivemos um caos, né, nessa aplicabilidade da lei por parte do judiciário, legislativo. Está uma confusão, né, em que ninguém chega a um bom senso e quem sofre, infelizmente, é a sociedade. E aí, Deise, quero te ouvir também, porque a população clamou, né, por essa mudança legislativa, tanto que não encontrou resistência sequer da base governista, sequer dos partidos que geralmente têm uma postura contra essas medidas mais punitivistas, e atendendo ao clamor público é que o Congresso Nacional entendeu necessário não só o fim da saída temporária, mas também um enrijecimento de alguns critérios para a progressão de regime, como é, por exemplo, a exigência do exame criminológico. E aí isso acontece no âmbito do Poder Legislativo, há uma votação no Senado, na Câmara. O presidente Lula, inclusive, sanciona essa parte, isso não foi objeto de veto, ou seja, legislativo concordando, executivo concordando, mas daí chega em um juiz, na ponta da linha, em alguma comarca deste Brasil, que ele entende que é inconstitucional e simplesmente dispensa o que tantos parlamentares discutiram e votaram para que passasse a existir. A exigência do exame criminológico, que é aquele exame em que se juntam o diretor do presídio, um médico psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, para saber se a pessoa tem condições ou não de progredir de regime. Desde Siocari. Kobayashi, a gente reclama tanto que o Congresso Nacional muitas das vezes vira as costas para a população, né? Mas aí quando não vira, acontece esse tipo de coisa. É muito complicado aqui no Brasil quando tu vê
uma lei sendo sancionada, mas aí lá na ponta ela não é cumprida, né? Isso acontece o tempo todo, o que acaba provocando essa insegurança que a gente sente em relação ao sistema brasileiro. O sistema prisional do Brasil ele tem vários problemas. A gente tem massacres, a gente teve um massacre em Manaus, em 2017, 2019, a gente teve massacre de novo no sistema prisional. A gente tem o problema das organizações criminosas, a gente tem o problema da superlotação de jovens negros de baixa renda que vão para o sistema prisional. E quando uma lei ela é feita para facilitar o convívio com a sociedade, para facilitar o bem-estar da sociedade ou eliminar um pouco a sensação de insegurança, sempre tem alguém lá na ponta que acaba fazendo com que esse sistema ele seja disruptivo, né? Me preocupa muito isso porque, de um lado, o governo federal sancionou uma parte da lei, essa parte do exame criminológico, mas, ao mesmo tempo, me apresenta um plano de segurança pública de 900 milhões, que é irrisório, né? Se a gente for olhar, as emendas parlamentares somam aí 60 bilhões. E a gente tem questionado tanto o Congresso Nacional em relação às atitudes sobre a segurança pública quando eles fazem alguma coisa. Parece que o resto não anda. Isso parece ser uma tônica aqui do Brasil, né? A gente sempre tem um jeitinho. Em algum lugar as coisas não vão funcionar. Eu acho que é preciso rever todo esse sistema prisional, mas primeiro fazer cumprir a lei. Não é possível que quando o Congresso age certo, alguém vai lá na ponta e tira tudo fora do lugar. É possível, Mônica, que quando o Congresso age certo, alguém vai lá e tira tudo do lugar? Mônica Rosenberg. Pois é o velho, seríssimo problema das coisas que não funcionam no Brasil. Boa tarde, Kobo, boa tarde à nossa mesa, você que está nos acompanhando. Inclusive, essa questão da saidinha já começou por algo que não estava funcionando direito. Porque a lei da saidinha, a lei da execução penal, o conceito da saidinha, ele até era interessante, era uma possibilidade de ressocialização, porém não era praticado direito. Tinha muita gente saindo que não deveria estar tendo esse benefício da saidinha. E aí, o desfuncionamento da aplicação dessa lei acabou gerando aí violenta emoção, uma nova lei, a população totalmente contra a saidinha. E aí, duas coisas gravíssimas. Primeiro, o juiz simplesmente dizer que não vai cumprir a lei. Não pode. Vamos questionar. Há questões aí sobre o criminológico. É importante entender como funciona esse exame criminológico, como ele é feito, qual é a validade do resultado de um teste criminológico realizado ali naquela situação. Então, ser um critério tão importante, pode ou não pode passar, isso tem que ser discutido, mas, de novo, ser discutido com os especialistas, ser discutido com quem entende. O que não pode, de forma alguma, é simplesmente os juízes, a lei acabou de ser aprovada, já começarem a dizer, nós não vamos aplicar porque eu que decido como eu quero. E é esse erro na discricionariedade da aplicação da lei pelo juiz que acaba provocando os desvios que lá no final causam essas grandes transformações e essas brigas que não acabam nunca. Professora Cássio Miranda, quero te ouvir. Boa tarde, Koba, boa tarde, audiência, uma boa tarde especial às minhas queridas e querido colega de bancada. O Brasil tem uma peculiaridade que é uma exclusividade nossa. Aqui nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Ou seja, leis que são aplicadas e leis que, por escolha do legislador, da autoridade, ou seja lá quem for, não são aplicadas no caso concreto. E o exame criminológico está, infelizmente, inserido nesta categoria. Se nós olharmos para a lei de execução penal, que já tem 40 anos, ela já prevê há um bom tempo o exame criminológico, que nunca foi aplicado. Se nós olharmos para a nova legislação, ela mais uma vez prevê o exame criminológico e ele mais uma vez não está sendo aplicado. Antes não era aplicado porque diziam não ter estrutura. Hoje ele não está sendo aplicado porque dizem haver uma incompatibilidade entre a lei e a Constituição. E no meio dessa confusão está a nossa população refém do aumento dos índices de criminalidade. Emerson Tawil. Então, muita gente não sabe, nós temos a terceira maior população prisional do mundo. Nós temos 837 mil presos, dentre eles 310, nós temos quase 1 milhão de presos no país. E muita gente não sabe que com o veto do presidente ficou afastado, ou seja, excluíram do texto legal o prazo de retorno dessa saidinha, Koba. Muita gente não sabe. Então, como é que ficará isso? Ficará a critério do magistrado? Essa elasticidade... Explica aí, Emerson. Essa elasticidade interpretativa pode ser uma aberração.
Porque o magistrado, quando conceder a saidinha, ele já coloca o prazo determinado, porque a lei vetou isso, a lei tirou, o veto acabou excluindo o prazo. Então, isso é um assunto que assola, é muito preocupante. E não dá para que a gente conduza a maneira que é a segurança pública. A segurança pública hoje é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, principalmente do governo brasileiro. Não se tem uma alternativa plausível, não se tem uma comutação de ideias, de diálogo para que possa ter uma reversão. Cada estado age conforme a sua necessidade, as suas peculiaridades. Entretanto, o governo federal cruza os braços, senta sobre qualquer tipo de projeto e a criminalidade vem avançando paulatinamente. O exame criminológico, eu faria aqui talvez até um adendo, uma crítica, ele me preocupa um pouco, Couba e caros amigos da mesa. Por qual razão? Porque o crime organizado comanda todo o sistema prisional. Isso é público e notório. Os tentáculos do Estado não alcançam o interior de qualquer sistema prisional. E esse exame criminológico, será que não ficaria adido às consequências, às ameaças do crime organizado, aqueles agentes que atuam nessa concepção? Né? Você acha que pode ter coação, é isso? Acho não. Coação do crime organizado com quem vai dar a palavra final, é isso? Acredito que sim. Isso é um perigo. Quais são as medidas que serão tomadas? Quais as garantias que esses profissionais não terão ali tolhidos seus direitos, ou até mesmo ameaça, né, da sua vida, da sua integridade física, dos seus parentes? Porque hoje, infelizmente, é desse jeito. Para quem não sabe, o diretor prisional é um agente, né? É um agente que a gente fala aqui vulgarmente, que é o que bate chave, é o agente penitenciário, que ele está inserido ali no contexto entre os presos e ele é nomeado o diretor. Caso ele seja destituído desse cargo, ele volta a bater chave. Então, é um retrocesso para esse cara. Então, é muito perigoso, né? Porque as cadeias, né, de um modo geral, são regidas pelo crime organizado. As regras internas, o Estado não consegue colocar suas regras. Tem lá o Tribunal da Disciplina. Nenhum preso comete uma prática ali, seja ela uma violência, um furto, qualquer outra coisa dentro do sistema prisional sem o consentimento. O PCC tem um estatuto, Emerson, não é isso? Tem um estatuto, tem as regras, os artigos. Para quem não sabe, é uma organização organizada. Extremamente organizada, diversamente. Tribunal de ética. Tribunal de ética dentro da facção criminosa. Uma ideia, ao final do ano, existe uma rifa em que o primeiro prêmio é uma casa, um imóvel, o segundo um veículo, o terceiro uma moto. Todos são obrigados a comprar. E esse dinheiro é arrecadado, que vai direto para a organização criminosa, e os prêmios são pagos, acredite se quiser. Está aqui. Principalmente o que não tem lá é impunidade. Sim. Na organização criminosa não há impunidade. Lá as regras funcionam. Funcionam sem a participação do Estado. É o grande problema que o Estado precisa conseguir ingressar dentro do sistema prisional para que faça cumprir as leis. Se não consegue fazer dentro do sistema prisional, quiçá no Legislativo ou no Judiciário. Eu me lembro de ter visto no Museu de Criminologia lá da Faculdade Toledo de Presidente Prudente, onde eu me formei. Lá tem, inclusive, alguns desses exemplares, Deise, dos estatutos, das normas do primeiro comando da capital. Assim, é um negócio totalmente, parece de fato um estado paralelo mesmo, né? A gente viu naquela ocasião o crime que aconteceu no Rio de Janeiro, em que vitimou um médico ou alguns médicos, né? Em que o tribunal do crime agiu rapidamente, com pena de morte, inclusive, para aqueles que haviam errado o alvo, né? Por engano, matado um inocente. E aquilo é um julgamento, enfim. Você vê o nível do crime organizado, desde Tchocari. O que mais me preocupa no meio disso tudo, assim, eu como cidadã, além de cientista política, é a sensação de insegurança que a gente tem, né? Porque eu sempre falo isso, porque São Caetano é uma cidade exemplo, é uma cidade que tem um dos melhores IDHs do Brasil, mas mesmo assim, nem em São Caetano a gente tem a sensação plena de segurança, né? Em nenhum lugar do Brasil tem. E aí quando a gente vê, não são nem pequenos desvios na lei, né? Quando a gente vê esses desvios nas leis, o impacto maior no meio disso tudo vai ser na gente, né? Porque esses presos, eles vão sair com muito mais facilidade. O Emerson falou agora que o prazo de retorno também mudou. Então, isso impacta tão forte na gente. Eu não vejo, todos os especialistas de segurança que eu converso, todas as pessoas relacionadas da área, eu não vejo uma alternativa para o Brasil que não seja o Estado realmente assumir isso para si, né? A gente tem... Nas últimas semanas, eu tenho revisitado muito as histórias dos últimos governos do Brasil, né? E todo governo tem uma marca de ineficiência, né? Óbvio, isso acaba acontecendo, não tem jeito, né? Então, sei lá, Fernando Henrique Cardoso não conseguiu ir bem na saúde. Do jeito que vai o Brasil, eu tenho certeza que o governo Lula, a marca que vai deixar, se não tiver uma reviravolta
do Lewandowski, do Ministério da Justiça, marca que o governo Lula vai deixar de ineficiência, uma das mais fortes vai ser na segurança pública. Principalmente, acho que o que mais me espanta foi o anúncio no ano passado daquele pacote de segurança pública de 900 milhões. O que tu faz com 900 milhões na segurança pública brasileira? E aí, diante de todos os fatos que o Emerson trouxe aqui, o acaso... E se você compara, né, Deise, 900 milhões para o Fundo de Segurança Pública, alguma coisa assim, e 5 bi para fundo partidário eleitoral, né? Não faz o menor sentido. Eu acho prioridade parece que está invertida no caso, né? Está completamente, né? A gente fala muito dessa transferência de agenda do Executivo para o Legislativo, mas a responsabilidade acaba sendo de todos. Aí, a gente que sempre critica o Congresso aqui, sempre fala do Congresso, que não está alinhado com a pauta popular, quando acontece isso no meio do caminho, né? A gente viu, Mônica, essa questão do exame criminológico sendo discutido novamente, essa questão sendo discutida novamente no caso do Alexandre Nardoni, que foi submetido a esse exame e o exame concluiu de que ele estava apto a progredir de regime, agora para o regime aberto, ou seja, liberdade para Alexandre Nardoni. Psiquiatra, psicólogo, diretor do presídio, bom comportamento, aquilo tudo, assistente social. Eu fico pensando como é que alguém pode avaliar positivamente a possibilidade de alguém que matou a própria filha sair para conviver com os outros filhos, porque ele tem outros filhos. Como é que fica a segurança dessas outras crianças, dessas outras pessoas que vão estar no dia a dia com alguém acusado de ter matado a Isabela Nardoni, da maneira como foi acusado, de ter jogado pela janela a filha. E ele passou no exame criminológico, Mônica. Acusado não, né, Koba? Condenado por matar a própria filha. Inclusive, a mãe da Isabela esteve aqui na Jovem Pan, conversou com vocês. Sim. E isso é realmente o seríssimo, o gravíssimo disso é a sensação da impunidade, porque você ver o Nardoni caminhando pelas ruas, tudo bem, é o que diz a lei, mas reforça a sensação da impunidade. E aí eu quero bater de novo numa tecla que eu bato muito, que é: não é só fazer lei e achar que vai resolver o problema. Quando começou essa discussão da proibição da saidinha, eu falei aqui na bancada do Linha de Frente, não adianta só acabar com a saidinha, que não vai resolver. O problema é mais embaixo, o descontrole do Estado dentro e fora das penitenciárias, como o Tauil colocou, assim, não é a saidinha que está fazendo a diferença. Tanto que aí, de novo, ok, vai ter menos gente matando. Tivemos um caso, né, daquele que saiu, atirou num policial, aquilo foi horroroso. Tem os 5% que não voltam. Mas para resolver o problema de verdade, precisa começar a discutir PPP na segurança pública. Precisa começar a ver as penitenciárias privatizadas que existem em Minas Gerais, exemplos maravilhosos que estão acontecendo lá, onde o preso realmente está trabalhando, existe uma outra dinâmica dentro do presídio e onde as organizações criminosas não conseguem entrar. Isso é solução de fundo que acaba no longo prazo com o problema. Fazer uma lei, dizer acabamos com a saída, é como acabar com todos os carros para evitar acidente de carro. Acaba com o problema, mas não resolve. Fecha, Acácio. Eu acho que todos os meus colegas têm razão e eu vou no sentido do que a Mônica disse. A legislação, por si só, ela não é capaz de resolver qualquer problema. Ela nos dá um norte. Mas se não há vontade política, se não há estrutura política, a solução não virá. E eu acho que o exame criminológico é o grande exemplo disso. A gente precisa lembrar que hoje, por mais que exista a previsão de uma comissão plural para a realização do exame criminológico, ele é feito pelo diretor do presídio. O Emerson bem disse aqui que é um agente prisional de carreira e ele tem todo o interesse de tirar presos de lá, para que ele não fique com aquele estabelecimento superlotado. Tem então, essa também. No final das contas, o que nós temos é alguém que quer tirar as pessoas de lá o quanto antes, junto com isso a vontade daquelas pessoas que querem sair o quanto antes. E a população, todos disseram, vale reiterar, refém da criminalidade.